From the Ukrainian capital, Kiev, gunfire and explosions. A Rússia começa a invadir a Ucrânia. Durante a madrugada, bombardeios foram decided to conduct a special military operation. Its goal is the protection of the people. Quando o presidente russo Vladimir Putin lançou sua invasão na Ucrânia, ele esperava restaurar os dias de glória da União Soviética da década de 50, quando a nação estava no auge de seu poder. Mas ao invés disso, ele inaugurou um caos em uma escala não vista desde o colapso da União Soviética em 1991. Aqui quem fala é a Sarah do The Inception, e se você quer entender a fala dos russos de que a Ucrânia não deveria nem ter o direito de existir, fique até o final que nós vamos explicar tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e se você está gostando do conteúdo e da nossa evolução vídeo após vídeo, nos dê uma força nos seguindo no nosso Instagram, onde postamos um pouco dos bastidores do processo criativo por trás do canal. Quando a Ucrânia e a Rússia assinaram um novo tratado de desmantelamento da União Soviética em 1991, alguns se referiram a ele como um divórcio civilizado. No entanto, os russos nunca aceitaram totalmente a independência da Ucrânia e passaram tempo desde 1991 tentando revertê-lo, ou limitar essa separação de várias maneiras. Com o passar do tempo, esse desentendimento se tornou um desacordo muito maior entre a Rússia e o Ocidente, sobre as guerras e os limites da Europa pós-Guerra Fria. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia e patrocinou uma rebelião separatista no leste da Ucrânia, que são regiões denominadas de Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk. Enquanto patrocinava o conflito dentro da Ucrânia, nas fronteiras eles reuniram um exército contratado, formado apenas por soldados profissionais, segundo Putin. E então, no dia 24 de fevereiro de 2022, os russos fizeram uma invasão de grande escala, com o objetivo de impactar logo de cara e desestabilizar e colapsar o governo e as defesas da Ucrânia. A Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira com a possível adesão da Ucrânia à OTAN, que é uma aliança militar de 30 países que se expandiu pelo leste europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. Putin acusa ainda, sem provas, o governo ucraniano de genocídio contra ucranianos de origem étnica russa, que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele alega que a invasão tenta desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o que pode servir de justificativa para uma eventual deposição do governo ucraniano. Putin há muito tempo afirma que os russos e ucranianos formam um povo só, cuja história comum implica que eles também deveriam compartilhar um destino político comum nos dias atuais. Durante uma reunião de 2008 com o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, Putin teria observado que a Ucrânia nem mesmo é um país. Ele também descreveu russos e ucranianos como um só povo em seu discurso de março de 2014 no parlamento russo, anunciando a anexação da Crimeia, e voltou ao tema nos anos seguintes, principalmente em um artigo de 6.000 palavras intitulado Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos, publicado em julho de 2021. Em seu discurso pré-invasão, o presidente russo afirmou ainda que o atual Estado ucraniano era uma criação da União Soviética. As divagações históricas de Putin tendem a provocar perplexidade no Ocidente. No entanto, sua afirmação de que ucranianos e russos, assim como bielorrussos, são um só povo, tem uma longa história nos círculos da elite russa. E hoje ainda continua a moldar não apenas o discurso da elite, mas também a prática política. À medida que a Ucrânia se tornou cada vez mais ucraniana nos últimos anos, autoridades e analistas russos, poucos dos quais se preocuparam em aprender ucraniano, ignoram as mudanças. O paradigma da unidade tem sido a visão padrão dos estadistas e intelectuais russos, desde o início da Era Moderna, de que o Principado de Moscou tem que trazer para o seu controle as diferentes terras eslavas orientais e povos sob seu controle. Durante este período de conquista imperial, publicitários russos como o clérigo Inokant Dzerin definiam as terras ucranianas e seu povo como parte da própria história da Rússia. Eles enfatizaram a existência de um povo triparte, todo russo, composto por um povo grande, que são os russos, pequenos, que são os ucranianos, e brancos, que são os bielorrussos. Uma visão promovida no sistema educacional do Império Russo do século XIX. Comprometidos com a ideia do povo todo russo, as elites imperiais acreditavam que as potências rivais estavam promovendo deliberadamente o nacionalismo ucraniano e bielorrusso como uma ferramenta geopolítica para enfraquecer a Rússia, o mesmo tema que Putin enfatizou há muito tempo. Enquanto os habitantes da Ucrânia moderna mantiveram identidades políticas e linguísticas distintas da Rússia durante séculos, o nacionalismo ucraniano surgiu durante o século XIX, quando o que hoje é a Ucrânia foi dividido entre Rússia e Áustria-Hungria, que controlavam as regiões ucranianas ocidentais de Galícia, Bucovina e Transcarpácia. Os Habsburgos, relativamente liberais, toleraram o movimento nacional ucraniano e até mesmo forneceram apoio às forças ucranianas que lutaram contra a Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, e ajudaram a Ucrânia a alcançar uma breve independência após o
colapso do Império Russo. O Império Russo, por outro lado, perseguiu ativistas e organizações ucranianas. As autoridades russas argumentaram que o nacionalismo ucraniano era uma criação artificial de Viena, visando o que um diplomata de alto escalão chamou de perturbação da tribo russa. O ministro de Assuntos Internos emitiu um decreto em 1863, proibindo a publicação e a instrução na língua ucraniana que permaneceu em vigor até 1905. Escritores e ativistas ucranianos, como Taras Shevchenko, considerado o pai da literatura ucraniana, foram presos e exilados. Com o colapso dos impérios austro-húngaro e russo no final da Primeira Guerra Mundial, as suspeitas russas sobre a identidade ucraniana foram transferidas para outros alvos. Durante a Conferência de Paz de Paris, o ex-ministro das Relações Exteriores, Sergei Sazonov, um homem geralmente simpático aos movimentos nacionais eslavos, observou: quanto à Ucrânia, ela não existe. Até a palavra é artificial e importada do exterior. Há uma pequena Rússia, não há Ucrânia. O movimento ucraniano nada mais é do que uma reação contra os abusos da burocracia e do bolchevismo. Essa divisão entre os territórios austro-húngaros e russos continuou a ser importante muito depois da queda dos dois impérios. A Ucrânia garantia um breve período de independência durante a Guerra Civil Russa, com nacionalistas, anarquistas e outros grupos lutando contra os exércitos polonês e russo entre si. No início da década de 1920, as regiões do oeste anteriormente controladas pela Áustria e Hungria passaram sob o domínio polonês ou romeno até que Stalin as apreendeu no início da Segunda Guerra Mundial. Apesar de uma campanha viciosa de comunização, a Ucrânia Ocidental permaneceu um cadinho para o sentido nacionalista. A Ucrânia Ocidental foi a base de operações da Organização de Nacionalistas Ucranianos, de Stepan Bandera, que tentou estabelecer um estado fantoche sob proteção alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A região também foi o local de algumas das piores atrocidades da guerra, incluindo a aniquilação da população judaica liderada pelos alemães, a limpeza étnica liderada pelos ucraniados poloneses e ataques de retribuição poloneses a civis ucranianos. Na narrativa russa, Bandera tornou-se uma figura de ódio. Sua disposição a colaborar com os invasores nazistas foi apresentada como evidência da ligação entre nacionalismo ucraniano, limpeza étnica e manipulação estrangeira. Putin e outras autoridades afirmam que os governos pós-2014 da Ucrânia seguiram uma política bandeirista, de expurgar a influência russa sob a direção de patrocinadores estrangeiros. Apesar de um período de indigenização da educação, cultura e política na década de 1920, a Ucrânia finalmente experimentou um alto grau de russificação, devido à perseguição de intelectuais nacionalistas por Stalin. Também acabou com as fronteiras linguísticas e étnicas finas entre russos e ucranianos, e deu oportunidades de progresso para os ucranianos que disseminavam a identidade russa. Durante o final da década de 80, a política de glasnost de Mikhail Gorbachev ofereceu uma oportunidade para a mobilização de movimentos nacionalistas que pressionavam pela dissolução da União Soviética, incluindo o movimento popular Rukh da Ucrânia. Gorbachev procurou manter a Ucrânia dentro de uma confederação centrada em Moscou. Ele esperava substituir a União Soviética. Enquanto o então presidente russo Boris Yeltsin apoiou a independência ucraniana no contexto de seu esforço para superar Gorbachev e derrubar a União Soviética, ele e seus conselheiros se agarraram na crença de que uma Ucrânia independente continuaria estreitamente ligada à Rússia. O conselheiro de Yeltsin observou que era inconcebível para nossos cérebros, para nossas mentes, que a independência da Ucrânia fosse um fato irrevogável. E Yeltsin, portanto, resistiu aos apelos de altos oficiais militares e políticos, como o então prefeito de Moscou, para recuperar a Crimeia ou buscar o revisionismo territorial em direção a uma Ucrânia independente. Grande parte da elite política e intelectual russa, no entanto, continuou a duvidar da legitimidade ou viabilidade do Estado ucraniano. Uma das vozes mais influentes no debate da era glasnost sobre a forma futura do Império Russo foi a do romancista e filósofo vencedor do Prêmio Nobel, Alexander Solzhenitsyn, que reconheceu ser quase metade ucraniano de nascimento, mas ecoou a afirmação de autoridades russas imperiais de que falas de um povo ucraniano separado, existente desde algo como o século IX, é uma falsidade recentemente inventada. Uma figura que há muito criticava o sistema soviético por infligir violência à cultura e identidade russa tradicional, Solzhenitsyn pediu a formação de uma União Russa composta pelo núcleo eslavo oriental da União Soviética, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e norte do Cazaquistão, enquanto os estados do Báltico, do sul do Cáucaso e da Ásia Central se tornariam independentes. Ele considerava a língua ucraniana padronizada como produto distorcido fruto das intrigas austro-húngaras. Solzhenitsyn, portanto, condenou a partição cruel da Ucrânia da Rússia. Ambas deveriam ser uma só.
um líder que conscientemente se retrata como encarnando a tradição imperial da Rússia, Putin adota uma linguagem semelhante à de seus predecessores imperiais para descrever a Ucrânia e o relacionamento russo-ucraniano e bielorrusso. Putin acusa a OTAN e a União Europeia de manipular o sentimento nacional ucraniano, como parte de uma própria competição geopolítica com a Rússia, empregando a velha base dos ideólogos poloneses austríacos para criar uma Rússia anti-Moscou na Ucrânia. Em outras palavras, tentando arrancar a Ucrânia de sua identidade autêntica e alinhamento com a Rússia. Da mesma forma, o discurso de Putin em 21 de fevereiro enfatizou como os líderes da Ucrânia pós-soviética tentaram construir seu estado na negação de tudo o que nos une, com a ajuda de forças externas. Essa rejeição da identidade ucraniana e a afirmação de que o desejo da Ucrânia de se separar da influência russa era produto de forças externas parecem não ser apenas pontos de discussão russos, mas uma afirmação de que o próprio Putin e presumivelmente outros russos de alto escalão e oficiais acreditam. Isso contribuiu para a confiança do Kremlin de que a guerra poderia ser vencida com facilidade e rapidez, que os ucranianos comuns dariam as boas-vindas às forças russas como libertadores, assim que removessem a junta fascista em Kiev. Embora o presidente Volodymyr Zelensky tenha obtido 73% dos votos na votação da Ucrânia, a arrogância russa baseou-se em uma falha básica em compreender não apenas as raízes profundas da identidade ucraniana, mas também a extensão em que a própria Ucrânia mudou nos anos desde o colapso soviético. Embora a relação entre russos, ucranianos e bielorrussos continue sendo um objeto de discórdia nos três países, a Ucrânia fez enormes avanços na consolidação de uma identidade cívica compartilhada, que também inclui a maior parte dos falantes de russo no leste e no sul do país. O relativo sucesso deste projeto de fazer ucranianos acelerou a separação da Ucrânia da Rússia, alimentando a preocupação em Moscou de que o tempo está se esgotando para restaurar a influência sobre seu vizinho, e justificar uma série de apostas cada vez mais arriscadas para trazer a Ucrânia de volta à sua órbita. A história das mais de 3 décadas desde o colapso da União Soviética centra-se na difusão gradual da ucranianidade por uma faixa cada vez maior do país e do seu povo. Em um padrão familiar tanto da Europa entre guerras quanto do hemisfério sul pós-colonial, o Estado ucraniano independente tornou-se fundamental para forjar uma identidade nacional, compartilhada entre seus habitantes por meio da educação, memória oficial, mídia, legislação e outras ferramentas. Medido pelo uso do idioma, afiliação religiosa, autoidentificação étnica e perspectiva política, uma porcentagem muito maior de cidadãos ucranianos hoje se vê em primeiro lugar como ucraniano, inclusive em partes do país onde o russo continua sendo a língua predominante. Um elemento chave do processo de fazer ucranianos em curso desde o final da era soviética é uma indefinição da divisão histórica entre o oeste, leste e o sul da Ucrânia. Embora a fortaleza do Ruk e de seus grupos semelhantes ficasse no oeste da Ucrânia, um referendo de 1991 sobre a independência da União Soviética foi aprovado por 92,3% dos eleitores. Mesmo nas regiões de língua russa no leste da Ucrânia, grandes maiorias apoiaram a independência. Nos últimos anos da União Soviética, os falantes de russo superavam em número os falantes de ucraniano na maioria dos oblastes orientais da Ucrânia. Mas em 2001, o número de falantes de ucraniano já era maior em todos os lugares, exceto na Crimeia, Donetsk e Luhansk. Hoje, mais de 2/3 dos cidadãos ucranianos afirmam o ucraniano como língua nativa, mesmo nas regiões orientais, e alguns se afirmam bilíngue em ucraniano e russo. A mudança reflete tanto a política estatal, educacional e nas decisões individuais. Uma lei linguística assinada pelo ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko, em 2019, frequentemente referenciado por Putin como um elemento do genocídio perpetuado pelo Estado ucraniano, prometeu ucranificar ainda mais a educação, a mídia e a administração. Ele designa o ucraniano como um idioma oficial do Estado e exige que todos os meios de comunicação publiquem em ucraniano, mas eles também podem publicar versões paralelas em outros idiomas. Parte da mudança é politicamente motivada, pois os indivíduos usam cada vez mais o ucraniano em protesto contra a intervenção russa, especialmente após a invasão de 2022. É também o resultado natural de mais de 30 anos de independência ucraniana. Os padrões de votação fornecem outro indicador do sentimento emergente de unidade nacional dos ucranianos. As primeiras várias eleições presidenciais e parlamentares realizadas após a independência viram grandes divisões entre o oeste e o leste da Ucrânia, ainda mais acentuadas do que as divisões entre estados azuis e vermelhos nos Estados Unidos, por exemplo. Na eleição de 1994, Leonid Kravchuk, um dos signatários dos acordos de Bela-Vetsa, que dissolveram a União Soviética, ganhou 90% dos votos em vários oblastes ocidentais, com uma alta de 94,8% no oblast de Ternopil, enquanto seu rival, que defendia uma política do equilíbrio pragmático entre a Rússia e o Ocidente, acumulou 88% dos votos no oblast de Luhansk e 79% no oblast de Donetsk, que juntos formam Donbass.
Desde a anexação russa da Crimeia e a invasão de Donbás, no entanto, os candidatos pró-ocidentais conquistaram maiorias confortáveis em todos os oblastes. Além disso, o comportamento eleitoral nas eleições recentes foi moldado por falas amenas e esperanças de acabar com o conflito em Donbás, questões que atravessam as divisões geográficas da Ucrânia. A afiliação religiosa também sugere uma crescente distinção entre os ucranianos e os russos. Até 2014, uma pluralidade de ucranianos ortodoxos manteve fidelidade à Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou, estabelecida nos últimos dias da União Soviética como um ramo autônomo da Igreja Ortodoxa Russa que vamos nos referir como ROC. No entanto, os clérigos alinhados com o presidente Kravchuk criaram uma igreja ortodoxa rival, liderada por seu próprio patriarca em Kiev, e que a ROC e a maioria da comunidade ortodoxa global consideravam ilegítima. A adesão à UOCMP atingiu o pico em 2010, em 23,6% dos cristãos ortodoxos da Ucrânia, enquanto pouco menos de um quarto pertence à Igreja Ortodoxa da Ucrânia, com sede em Kiev, e quase 20% dos ucranianos ortodoxos dizem que são simplesmente ortodoxos. O UOCMP tem perdido adeptos constantemente por causa de seus laços com o ROC, que promove ativamente a ideia de um mundo russo e reivindica como seu território canônico toda a região da antiga União Soviética. A decisão de 2018 do Patriarca Ecumênico de Constantinopla, concedendo reconhecimento e autocefalia para a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, continua sendo um ponto sensível em Moscou, como Putin observou em seu discurso pré-invasão, mas representa mais um passo no progressivo desembaraçamento da Ucrânia da Rússia. As perspectivas políticas na Ucrânia e na Rússia também divergem. Os apelos à integração da Ucrânia com a União Europeia e a OTAN cresceram substancialmente em grande parte em resposta à anexação da Crimeia pela Rússia e à ocupação de Donetsk e Luhansk. O apoio à adesão à OTAN, que pairava abaixo de 50% antes da invasão russa de 2014, aumentou muito, atingindo 62% no início de 2022. Enquanto isso, mais de 2/3 dos ucranianos apoiam a adesão da União Europeia. Independentemente da disposição de qualquer uma das organizações em admitir a Ucrânia, essas atitudes refletem uma mudança sísmica que torna a ideia de reintegração com a Rússia mais difícil de se imaginar. Eles também têm implicações para a política externa ucraniana, na medida em que líderes como Poroshenko e Zelensky, que chegaram ao poder à sombra da guerra e da ocupação, priorizam o aprofundamento dos laços com o Ocidente Euroatlântico como uma proteção contra novas intervenções russas. Apesar do desenvolvimento e consolidação da identidade nacional ucraniana nas últimas 3 décadas, uma certa consciência totalmente russa ou pós-imperial ainda perdura nos cantos da sociedade ucraniana, especialmente Bielorrússia. Alguns políticos militantes e pessoas comuns se alinharam com a Rússia, incluindo o ex-presidente deposto e o líder bielorrusso Alexander Lukashenko, ambos falantes de russo que se identificam mais com a União Soviética supranacional do que com os estados nacionais pós-soviéticos que governam. Ambos promovem o russo como língua franca, apoiaram instituições religiosas ligadas à ROC e favoreceram uma estreita integração econômica e até política com a Rússia, mas lutaram para manter sua legitimidade diante da crescente consciência nacional, especialmente entre a geração pós-soviética mais jovem. Além disso, cidadãos ucranianos ficaram do lado dos separatistas, incluindo membros do exército ucraniano e dos serviços de segurança. Os preparativos para a atual invasão da Rússia também se concentraram na mobilização de colaboradores entre a população, incluindo alguns ainda servindo o Estado ucraniano em estratagema que falhou devido à corrupção e rejeição mais geral da nação totalmente russa. Enquanto alguns combatentes pró-Rússia sem dúvida têm razões financeiras ou outras para lutar, outros, especialmente em 2014 e 2015, pareciam motivados pelo apoio genuíno à ideia de uma nação imperial russa, ou pela crença na alegação russa de que os fascistas em Kiev são determinados a arrastar a Ucrânia para longe de sua identificação histórica com o mundo ortodoxo russo. Outros talvez estejam dispostos a apoiar qualquer lado de que possa trazer paz e estabilidade, particularmente em Donbás, cujos habitantes permanecem profundamente ambivalentes sobre o seu futuro político. O apoio significativo à plataforma de oposição pela vida, apoiada pela Rússia no leste da Ucrânia, pode ter ajudado a convencer Moscou no sentido pró-Rússia remanescente. Por essa razão, a extensão e a intensidade da resistência a uma nova invasão russa no leste da Ucrânia permaneceu uma questão em aberto no início da guerra atual. As evidências dos últimos meses sugerem que os cálculos russos estavam errados. De fato, a contínua intervenção da Rússia na Ucrânia parece ser um dos principais fatores que aceleram essa consolidação de uma identidade nacional ucraniana, em desacordo com a ideia de uma nação totalmente russa baseada em Moscou. Um padrão semelhante se manteve ao longo da era Putin, já que as repetidas intervenções de Moscou na Ucrânia ajudaram a impulsionar o surgimento de uma consciência nacional ucraniana. Em meio ao ressurgimento da Rússia como uma grande potência, seu fracasso mais gritante e o mais significativo negócio acabado para o velho Putin são os repetidos fracassos em manter a Ucrânia dentro do
rebanho. A arriscada invasão de Putin, portanto, parece ser um último esforço para reverter o legado dos fracassos anteriores. Embora seu registro histórico servir de guia, provavelmente irá acelerar ao invés de reverter o processo de nacionalização e desassociação. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, assista também ao nosso vídeo sobre a influência da China na América Latina. Até o próximo vídeo.